Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje, da série Os Deuses Sumérios, vamos falar sobre a grande deusa Inanna, ou também conhecida como Ishtar. Bom, Inanna, para quem não sabe, era uma deusa suméria, e no equivalente cadiano ela era conhecida como Ishtar. Entre as divindades assim, mais importantes, ela era a deusa mais importante, do panteão mesopotâmico. E ela é conhecida principalmente como a deusa do amor, e igualmente proeminente também como a deusa da guerra. E em seu aspecto astral, vamos dizer assim, dos astros, Inanna, Ishtar, ela é o planeta Vênus, e é conhecida também como a estrela da manhã e a estrela da tarde. Ok? Então acompanha comigo. Bom, um ponto que muitos têm dúvida, antes de eu começar esse vídeo, é sobre essa relação, se Inanna e Ishtar seria a Lilith, ok? Bom, nesse vídeo de hoje eu não vou abordar esse assunto, se ela é a Lilith ou não, ok? Fica aí a dúvida para quem tem dúvida, deixar nos comentários aí se tem interesse de saber se ela é ou não, ok? E com certeza é um tema assim extremamente extenso, para debater num único vídeo aqui, tá bom? Então o tema de hoje é para falar num conceito sumério, tá bom? Falando sobre as funções de Inanna, Inanna Ishtar, ela é de longe a mais complexa de todas as divindades que eu já vi até agora e consegui ler. Ela, de todas as divindades mesopotâmicas, exibindo assim, ela tem muitos traços contraditórios, e até mesmo paradoxais, é bem interessante. E já na poesia suméria, por exemplo, às vezes ela é retratada como uma jovem tímida, por exemplo, sob uma autoridade patriarcal, por exemplo, embora em outras ocasiões ela é uma deusa ambiciosa e que busca expandir a sua influência também. Por exemplo, no mito, meio fragmentário, com algumas partes, conhecido como Inanna e Enki, nesse mito é sobre a descida dela, de Inanna, para o submundo, no mundo inferior. O seu casamento com Dumuzi é organizado sem o conhecimento dela, para vocês terem uma ideia. E seja pelos seus pais ou pelo irmão dela, conhecido como Utu, mesmo quando ela recebe uma atividade assim independente, ela está assim atenta aos seus limites também. Em vez de mentir para a mãe e dormir com o Dumuzi, ela o convence a procurar ela da maneira apropriada, E assim, essas ações ela contrastam, tem um contraste muito grande desse retrato de Inanna e Ishtar como uma femme fatale, vamos dizer assim, da epopeia de Gilgamesh, que ela é tomada pelo bravo e belo Gilgamesh, o herói Gilgamesh, onde Inanna e Ishtar convidam para ele ser o amante dela. E nesses seus avanços, no entanto, são rejeitados pelo herói, que acusadoramente ele relata uma série de amantes passados que ela teve, que ela deixou de lado ou os destruiu. Então Gilgamesh estava bem esperto com Inanna aí nessa época. E há sem dúvida uma semelhança persistente entre essas duas naturezas de Inanna e Ishtar sobre a sua sexualidade. A jovem Inanna na poesia suméria, ela diz, por exemplo, assim, lavra minha vulva, homem do meu coração. E não é menos assim desejosa, que Inanna e Ishtar, ela é retratada em Gilgamesh como: vamos aproveitar a sua força, por isso põe a mão e toque a nossa vulva. Assim, Inanna e Ishtar, ela era os destinatários de orações sobre impotência ou para o amor não correspondido. Inanna e Ishtar, ela também era uma deusa protetora, das prostitutas. Inanna e Ishtar, ela gosta igualmente de fazer também guerra, do mesmo jeito que ela gosta de fazer amor. A batalha, para ela, era conhecida como a batalha é uma festa para ela. O aspecto guerreiro da deusa tende a ser expresso em contextos politicamente carregados, nos quais a deusa ela é elogiada em conexão com o poder real, e o poderio militar também. Isso é visível já no antigo período acadiano, onde quando o rei Naram-Sin, ele frequentemente evocava o guerreiro Ishtar, que no acadiano era conhecido como Ashtar Anunitum, que em suas inscrições ele se torna mais proeminente na veneração neo-assíria de Inanna e Ishtar, cujos os dois aspectos mais importantes nesse período
que é saber, né, que era conhecida como a Ishtar de Nínive e a Ishtar de Arbelá, estavam intimamente ligadas à pessoa desse rei, ok? Aqui vale só um ponto eu ressaltar para vocês, né, de comparação. Na antiguidade, Ishtar, ela está igualmente, né, igual a gente tem no Brasil, aqui muito conhecido sobre Nossa Senhora, né, de tal lugar, Nossa Senhora daquilo. Assim era naquele tempo já para Ishtar na antiguidade também, que depois passou para Asherah, né, Asherah ou Astarte, que também é a mesma, tá, mas era um conceito mais semítico, tá? Tinha isso também, mas aí é coisa para um outro vídeo, tá? Mas fica aí a dica para vocês. Sobre um aspecto, né, da guerreira Inanna Ishtar, que não aparece nesses períodos do antigo acadiano, era enfatizar suas características masculinas, enquanto a sua sexualidade, né, era feminina. O papel da deusa em legitimizar, né, o seu poder político, ela não foi, no entanto, restrita ao seu aspecto masculino como o guerreiro Ishtar, né, mas atestado também pela sua sexualidade, né, que Inanna em seu aspecto feminino mantinha, tá? O atributo, né, que a história suméria no início, né, da cerimônia do chamado casamento sagrado celebrou o casamento de Inanna, né, que representava a alta sacerdotisa, e do Muzi, que representava o governante, durante o festival, né, do Ano Novo, para garantir as prosperidades e abundância, né, do reino assírio, tá, acadiano. E era praticado, né, no final do terceiro e do início século também, né, do terceiro milênio antes de Cristo, né, o ritual de casamento sagrado, que pode ter sido assim apenas uma construção intelectual, né, vamos dizer assim, e não um acontecimento na vida real, tá? E ele serviu para expressar a relação, né, entre o rei e o mundo divino, ok? Consequentemente, né, muitos dos governantes do terceiro milênio eles se descreviam como um cônjuge, né, apontando para sua atividade significativa, né, de que Inanna era sua amante, vamos dizer assim, quando ele ia exercer, né, o seu poder político naquela época, tá? E assim, algumas narrativas, né, mitológicas residem no aspecto astral de Inanna Ishtar, embora, né, indiretamente. Por exemplo, assim, no mito conhecido como Shukaletuda, o desajeitado jardineiro conhecido como Shukaletuda, né, ele tem relações com a deusa enquanto ela estava dormindo, né, debaixo de uma árvore, e enfurecida, né, com o que aconteceu, Inanna Ishtar, ela sai em busca desse garoto, né, que estava se escondendo, e esse curso, né, dela fazer essa busca por esse violador foi sugerido como imitar o curso astral, né, da estrela Vênus. Da mesma forma, né, os seus movimentos no conto, né, de Inanna e Enki, em que a deusa viaja da mesma forma, né, para a primeira cidade onde Enki estava, né, que era Eridu, depois de Uruk, e viaja de volta, onde recorda, né, vamos dizer assim, esse ciclo de Vênus, presumivelmente, né, a mesma jornada que foi realizada na forma terrestre em festivais naquela época, tá? Então tem essa correlação, né, entre os contos com atividades astrais, astrológicas dos planetas, tá? E assim, um papel liminar, intermediário também, ela pode ser atribuída a Inanna Ishtar em virtude de ela ter viajado para o submundo e ter voltado. Na sua ascendência mitológica no submundo, ela senta-se no trono da sua irmã gêmea, né, conhecida como Ereshkigal, que eu já fiz um vídeo sobre ela, tá? Onde ela desperta a ira dos Anunnaki. E ela é transformada nisso, né, em um cadáver quando ela desce ao submundo, né? Mas somente através da ação do seu ministro, conhecido como Ninshubur, que ela consegue, né, a ajuda de Enki, né, Ea, onde Inanna, né, estará capaz de reviver e retornar ao mundo acima, né, ao mundo aqui terrestre, tá? E notavelmente, né, em outro mito, foi através dos Mes, né, Mes aqui, sumério, né, ele é uma palavra suméria, tá, que denota as ordenanças divinas ou poderes divinos, que no equivalente acadiano para o Me, né, do sumério, é conhecido como Parshu. Parshu significa ritos, tá? E na história de Inanna Ishtar, eles denotam, né, esse Me, esse Parshu, como objetos físicos, concretos, tá? Onde ela ia removendo do corpo para descer até o submundo. Por exemplo, se ela tinha um bracelete, ela tirava o bracelete, e com isso ela ia descendo, tirava a sua capa, foi tirando os brincos, tal, e até ela
chegar nua no submundo, que assim ela pôde entrar, tá? Isso denota, vamos dizer assim, que os deuses eles precisavam desses ritos, né, das pessoas fazer os rituais religiosos, né, para eles terem esse parshu, né, essa força, vamos dizer assim, divina, né, para eles terem esses poderes, tá? E daí também vem, se vocês forem pensar, a questão dos amuletos também, tá? E também as questões dos mortos serem enterrados com objetos físicos, né, vamos dizer assim, bracelete, colares, tal. Então vem disso também, tá? Onde, né, que ela foi removendo esses meses, tá? Que aí que ela tirou de Enki, né, de Ea, e eles estão associados, então, nesse caso, quando ela tira, ao entrar e emergir do submundo, né? Ele tem sido argumentado por alguns estudiosos que algumas sepulturas sumerianas, né, elas remetem a essa iconografia de Inanna estar mais do que qualquer outra divindade, por causa dessa associação inerente, né, que existia entre a transição do mundo dos vivos e o mundo dos mortos, tá? Bom, falando sobre o sincretismo divino e a genealogia de Inanna, né, Ishtar, ela difere, tá, de acordo com algumas tradições, tá, seja ela sumeriana, acadianas ou babilônicas. Ela é assim, variadamente, às vezes ela é associada como filho de Anu, sendo filha de Inanna com Sin, né, que é o deus da lua, e com a sua esposa Ningala, e onde ela é irmã de Utu, né, o Shamash. Em outra, ela é muito mais associada também como sendo filha de Enki, Ea, né, Ea na versão acadiana, e onde a sua irmã Ereshkigal é a sua irmã, tá? E assim, Inanna Ishtar, ela não tem assim um cônjuge, né, um marido permanente. Mas ela tem uma relação assim, ambivalente com o Dumuzi, conhecido como Tammuz também, a quem ela eventualmente, né, condena à morte por essa questão que eu comentei, né, nessa passagem que ela vai para o submundo e depois tem que voltar. Mas aí o porquê dessa morte eu posso depois falar no próximo vídeo, tá? E ela também é muito assim emparelhada, vamos dizer assim, associada com o deus da guerra conhecido como Zababa, ok? Já no Império Assírio, por exemplo, Ishtar de Nínive, né, existia também a Ishtar de Arbela, onde, né, elas foram tratadas como sendo duas deusas distintas nas inscrições e tratados reais do Assurbanipal, né, o deus assírio, o rei assírio, né, da época. Mas também durante o período, né, esse período, Ishtar ela foi feita assim como cônjuge também de Ashur, né, que era o grande deus assírio, né, o grande Ashur, e conhecido como um nome alternativo também como Muliltu, né, nesse papel particular, ok? Sobre os locais de culto de Inanna Ishtar, era Uruk, né, a base, mas como ela era uma das principais divindades mesopotâmicas, ela tinha templos espalhados por toda a antiga Mesopotâmia, tá? Para vocês terem uma ideia, nas principais cidades, né, para vocês terem uma ideia, em Adab, Akkad, Babilônia, Baditibira, Girsu, Isim, Kazalu, Kis, Larsa, Nippur, Sipar, Shuruppak, Uma e Ur, né, a famosa Ur dos caldeus. Para quem entende um pouco de Bíblia vai saber a referência, né, onde Ur dos caldeus, né, caldeus significa magos, tá? Então era uma cidade de magos, a Ur, ok? Da onde veio também o patriarca Abraão, ok? Falando sobre os períodos atestados, né, Inanna ela é listada como o terceiro lugar assim em termos de importância depois de An, né, de Anu, e Enlil, ok? Na lista dos deuses da dinastia de Fara, né, onde Inanna Ishtar ela permanece na parte superior desse panteão mesopotâmico, através passando pelo terceiro, segundo até no primeiro milênio, para vocês verem a importância que ela carregava nos povos sumérios e acadianos, né? E ela é especialmente, né, importante como uma divindade assíria nacional também, particularmente já no primeiro milênio. Sobre uma iconografia de Inanna, né, Ishtar, ela é tão variada quanto as suas características, né, que eu citei para vocês. Na iconografia inicial, por exemplo, ela é representada como um feixe de junco, tá? Eu vou ver se eu acho mais para vocês, ou como um poste de um portão, né, de um portal, vamos dizer assim, onde que também a forma de escrita, né, do antigo nome dela tinha esse formato desse portão, tá? Desse feixe. Onde também, né, no registro mais antigo que temos o nome dela, na famosa
a vasilha de Uruk mostra, né, a deusa numa forma antropomórfica, posicionada diante de duas cancelas, né, de dois portões. Na sua forma humana, né, ela era conhecida como a deusa do amor sexual, e muitas vezes ela é retratada totalmente nua, tá? Mas na iconografia síria, por exemplo, muitas deusas, né, se revelavam segurando uma capa ou até mesmo, né, nua, geralmente nas artes dos povos sírios da época, tá? Mas provavelmente nem todas elas representavam essa própria deusa Inanna, tá? Uma boa indicação do status divino, para você ter uma ideia, é a presença do gorro com chifres, tá? Na iconografia suméria. Em seu aspecto guerreiro, por exemplo, Inanna, ela é mostrada vestida, né, um manto de babados com armas saindo do seu ombro, né, muitas vezes com pelo menos assim, uma ou outra arma nas mãos, tá? E às vezes com uma barba também, pra vocês verem vamos dizer assim, a parte masculina, a ferocidade que ela tinha, né? Para enfatizar, nesse caso, assim, o seu lado masculino, o seu lado de poder, de força. E no seu tributo animal, ela é como uma deusa da guerra, né? Ela era conhecida como leão, que muitas vezes ela tem em seus pés, ou ela está totalmente de pé junto com leões, tá? Um dos louvores assim, de qualidades bélicas de Inanna, ela é comparada como um leão que ruge sem temor. Para você ter uma ideia aí do poderio que ela tinha, né? Em seu aspecto astral, né, como eu falei no começo do vídeo, Inanna ela é simbolizada, né, como a estrela, como o astro Vênus, né, mas como uma estrela de 8 pontas, tá? As cores que se associam a ela é a cor cornalina e o azul mais escuro, né, como o lápis-lazuli, que também eram umas formas de simbolizar, né, essa questão do aspecto feminino e masculino dela respectivamente, tá? Sobre um fato interessante é que em alguns casos ela é retratada como tendo a pele totalmente branca, tá? Com olhos vermelhos. Isso faz me lembrar que ela poderia ser albina, né? Que ela tem, eu não sei se eu vou achar os textos aqui, mas tem textos que descrevem ela, né, como sendo uma mulher assim formosa, né, de pele branca, bem branca, e com olhos vermelhos de fogo, né? Aí, se vocês procurarem sobre albinos, tem até vídeos, né, que você vê crianças, jovens, mulheres, sobre o nome, né, e ortografia de Inanna. O nome sumério dessa deusa é mais frequente interpretado, etimologicamente falando, como Ni-an-a, tá? Que literalmente significa a Senhora dos Céus, tá? Uma interpretação diferente que se tem, que se traduz o nome dela como a Senhora de Vários Encontros, ou também como a Senhora das Batalhas, né? Nessa questão do lado guerreiro que ela tinha, tá? Então ela tinha esse título de Senhora dos Céus, tá? O nome semítico de Ishtar, por exemplo, né, no lado acadiano, originalmente pertencia a uma deusa, né, independente assim ela independente que mais tarde foi fundida e identificada como a deusa sumeriana Inanna, né? O significado do seu nome também não é muito claro, tá? Nessa questão, visto que assim Ishtar ela tem uma conexão com outros deuses semíticos, como por exemplo como o Atar, né, e Ashtaroth ou Astarte. Mas aí é questão para um outro debate, né, sobre a versão acadiana do nome dela, tá? Sobre as formas de escrita e as formas normalizadas, vou colocar para vocês aí, né? A forma normalizada para Inanna tem 3, né, com um N só, com duas formas, né, com um N só e outra com 2, ok? E na forma de Ishtar tem várias formas de se colocar, né? Aí a gente pode destrinchar esse nome como Ishtar, Estar, Astar, Estar, Ostar, Astarte, Ashtaroth, Asherah e por aí vai, né? Até chegar na deusa, vamos dizer assim, grega, né? Vênus. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, né, deixe o seu like, comente, né, o que vocês acharam. Se não é inscrito no canal, se inscreva-se e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ver também, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.